vídeo. É bom. Crianças podem ir para o departamento infanto-juvenil. Requisição dos maiores, que já estavam se sentindo. Negócio infantil estava muito pequeno para eles. Você já olhou para o seu irmão, já disse que ele está muito bonito hoje? Mas vocês estão muito bonitos hoje. Vamos ver se eu ter sentado perto de lá, isso também vai ficar vermelho, né? Ficou vermelho, né? Ele olhou para ela e disse que ela estava bonita e ficou vermelho. Isso é que é um fiel. Glória a Deus. É maravilhoso a gente ver algo belo. Você olha assim para determinados lugares, até por foto, né? Umas fotos de Praga na República Tcheca, menino, que coisa linda aquelas praias. Paris, Gramado e Canela, para ninguém dizer que eu só quero do exterior. A beleza foi criada pelo Senhor. Ele criou todas as coisas para serem o melhor possível. Mas existe algo. Todo artista tem uma obra-prima. Todo artista se consagra por uma obra-prima. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Quem sabe qual é a obra-prima dele? Todo mundo sabe. É cara de macaco, já fizeram na moça. Um horror, né? Obra-prima. Mas Deus também fez uma obra-prima. Vocês podiam abrir a Bíblia de vocês? Efésios capítulo 2, versículo 10. E um homem assim com a voz bem poderosa, lê isso pra gente. Efésios capítulo 2, versículo 10. Vai, Lia. Agora. Efésios 2:10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diego, Sargento Diego. Pode ler, amém. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Está faltando alguma coisa? Esse versículo só quer aí? Porque eu peguei a versão expandida. Ela é tão expandida que a gente fica com a impressão de que não foi tudo. Porque é o seguinte, essa palavra aí, alguém sabe o que significa feitura? Ou palavrinha feia, né? Esse direitinho. Feitura. Traduzir direitinho para o português, sinônimo é semelhança. Só que a Bíblia não foi escrita em português, né, gente? Foi escrita em grego. E o grego, muitas vezes, ele é traduzido por uma aproximação que empobrece o sentido daquilo que o original quer falar. E essa palavra feitura em grego, ela não é traduzida somente para um trabalho manual, para uma semelhança, como que você faça uma cópia. Né? Quem já tirou xerox sabe, às vezes tem um risco no meio, às vezes vem fraca demais que você nem lê, é uma derrota. Cópia é triste, né? Mas essa palavra no original é obra-prima. Nós somos obra-prima de Deus. Então, para a gente recuperar esse sentido do grego,
Eu peguei esse versículo na Bíblia Amplificada. Quando você vai traduzir uma coisa, geralmente você dá um sinônimo mais próximo e mais curto para não ficar a frase muito curta. Mas como eu sou guloso, eu gosto de tudo muito. Então, olha como é na Bíblia Amplificada. Pois nós somos o próprio trabalho manual de Deus, obra-prima dele, recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo para que nós possamos fazer boas obras, as quais Deus predestinou, planejou antecipadamente, para que nós, tomando caminhos pelos quais Ele preparou antes do tempo, para que nós caminhássemos neles, vivendo a boa vida que Ele pré-arranjou e deixou pronta para nós vivermos. Entendeu o que eu achei? Gente, você já foi vista com uma obra de arte? Ou você tem mais aquela sensação de que acordou de manhã, aquele cabelo desgrenhado, bafo de matar qualquer um? Você olhou assim e disse: hoje eu não tenho que sair de casa. É mais fácil a gente olhar para a gente assim, né? Aí o outro olha e fala assim: tá fazendo bolo aqui. Não gosto do nariz. Não sei porque a maioria das pessoas implica com o próprio nariz. Ele é tão bonzinho, deixa a gente inspirar, né? Não gosto do meu nariz. Meu olho podia ser maior, menor. E esse dente, às vezes o dente que ninguém nem vê, está lá atrás, escondido. Esse dente aqui me perturba, porque a gente sempre tem um jeito de ficar, mas o olho de Deus é amplo, a visão de Deus é ampla. A visão de Deus, ela abarca o plano que Ele tem desde que o tempo se fez tempo. Ele não olha para a gente como a gente olha. Ele não olha para a gente principalmente procurando defeitos. Ele olha para a gente como um escultor olha para uma pedra. Você olha para uma pedra que não foi esculpida e vê um bloco de pedra. Deus vê uma obra de arte maravilhosa. Michelangelo é um grande escultor da Idade Média, e as obras de arte dele é um negócio assim astronômico. Ele fez, por exemplo, ele tem um estátua que tem 3 metros de altura, ele é absolutamente perfeito em termos de simetria. Você é da altura daquela porta ali, do final da porta. Ele é um homem esculpido, numa perfeição tão grande que quando ele terminou, ele disse: fala. E ele só se sentia satisfeito com as suas obras de arte quando ele podia olhar e dizer isso. Porque para ele, a arte tinha sempre que ser a obra-prima. Aí, eu queria trazer umas obras-primas aqui para a gente ver umas coisas. Leonardo da Vinci, a gente já descobriu que é a Mona Lisa, né? Olha só esse quadro. Esse quadro tem 20 centímetros de tamanho. Já foi restaurado 20 vezes. A ponto de os especialistas estarem dizendo que ele já não é mais o original. Tem 20 camadas de tinta sobre a pintura original. Mas sabe quanto é o seguro desse quadrinho? Ele está muito desvalorizado hoje em dia, 100 milhões de dólares. Seguro. Nem é mais o autêntico. É um palmo de quadro. Imagine quanto vale a obra-prima perfeita de Deus. Imagine se esse negocinho desse tamanho, eu garanto que todo mundo aqui tem mais de um palmo de altura. Como será o seguro que está gravado no céu por você?
não tem preço. E eu vou dizer a vocês depois por que não tem preço. Foi uma resposta que eu recebi sobre a obra de arte que é fantástica. Outra obra de arte do mesmo período, renascentista, Rembrandt. Esse é o retrato dele, o autorretrato. Que cara de apeneiro. Essa é a mulher dele. Veja a busca por perfeição dessa imagem. É a arte barroca do século XVI. A tentativa era fazer o mais perfeito, mais próximo ao natural, o mais simétrico possível. É a obra-prima de Rembrandt. Mas sabe por que é a obra-prima de Rembrandt? Sabe por que ele conseguiu o mais perfeito? Porque essa era a mulher que ele amou a vida toda. Quando os sentimentos do artista entram, é que a obra se concretiza e se torna inigualável. O que faz um artista ter uma obra diferenciada é que ele consegue colocar a si mesmo, seu coração naquela obra. Ele consegue estender aquela obra como se fosse parte de si mesmo. Essa foi a mulher que Rembrandt amou. Essa foi a obra de arte. Ele fez muitos quadros. Ele ganhou muito dinheiro. Ele fez muito sucesso. Mas essa era do coração dele. Porque era da esposa dele. A mulher que ele amou a vida toda. Picasso. Ele dando o meu, ele parece com Bruce Willis. É o pai dele. Essa é uma obra de arte de Picasso. Ele começou a pintar assim, seguindo o estilo barroco. Mas ele se apaixonou por Madeleine e descobriu o cubismo, uma reinterpretação de formas. A paixão dele doidou bem direitinho, ele não foi? E essa virada, ele desistiu da escola de arte. Ele pintava tão perfeito que os professores dele, quando ele fazia parte de determinadas obras, numa pintura clássica, ele pintou uma parte de uma obra de arte lá, foi chamado para fazer um anjo. Quando ele terminou o anjo, o professor dele disse: guarda esse quadro, sai da minha escola. Isso é temperamental, mas a inveja foi grande. Mas veja o nível de habilidade que esse homem tinha. Aos 13 anos de idade, o pai disse: você não pode mais ficar. O pai dele era instrutor, professor de desenho. Aos 13 anos de idade, o pai disse: você não pode mais. Não adianta você ficar mais comigo. Eu vou bancar